Olá, aqui quem fala é o Carlos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Laravel com a CL, onde vamos desenvolver do zero uma aplicação que aborda todos os níveis de acesso e com isso a gente vai conseguir definir quem pode fazer o que e quem não pode dentro do nosso sistema de uma maneira bem profissional, utilizando recursos nativos que a própria Framework Laravel traz. Para o nosso sistema assim, teremos alguns personagens. No nosso caso aqui, vamos trabalhar com esse personagem, vamos chamar ele de usuários, que serão usuários do nosso sistema. Para cada usuário, a gente pode definir o que tipo de função que ele vai desempenhar no sistema. Por exemplo, se ele vai ser administrador, se ele vai ser um gerenciador, se ele vai ser apenas um publicador de conteúdo. São apenas exemplos, mas ele vai ter diversos papéis no nosso sistema e cada um, dependendo do papel que ele abordar no sistema em si, ele vai ter algum privilégio, onde ele vai poder fazer uma operação ou outra. Nesse nosso sistema de Laravel com a CL aqui, ele serve tanto para você definir papéis dos usuários no sistema, quanto também para você desenvolver um sistema completo, onde vai ter várias empresas acessando o mesmo sistema, ou seja, acessando a mesma fonte, a mesma aplicação, porém cada um vendo somente aquilo que é restrito à empresa. Então isso aí é bem bacana para quando você quer desenvolver um sistema e você vai comercializar esse mesmo sistema para várias empresas. Então esse curso de Laravel com a CL aqui vai servir para esses dois casos. Tanto para você definir níveis de acesso para um determinado usuário, onde você define qual o papel que ele vai desempenhar dentro do seu sistema, e serve também para quando você for desenvolver um sistema para multi-empresas e várias empresas vão acessar esse mesmo sistema, porém cada uma só vai ver aquilo que é realmente pertinente a ela. No nosso caso aqui, eu vou fazer a parte de gestão de notícias. Mas essa parte de gestão de notícias poderia ser para gestão de conteúdo, gestão de produtos, gestão de financeira, enfim, é um exemplo que eu vou dar, mas esse mesmo exemplo aqui é só para abrir tua mente, para você replicar para qualquer outro exemplo que você precisar. Vai funcionar mais ou menos o seguinte, primeiramente vão ter os usuários, e aqui, conforme mostra nessa tela aqui, vamos ter as funções. Quais seriam as funções? A gente mesmo vai cadastrar, vamos ter um CRUD para gerenciar isso daí. Então teremos as funções para administrador, de manager, de publicador, de visitante, por exemplo. Então essas seriam as funções dentro do nosso sistema. A partir do momento que a gente define, tem todas as funções, eu vou associar o usuário a uma ou mais funções. Por exemplo, eu vou falar assim, o usuário 1, poderia ser o Carlos, por exemplo, ele vai ter as funções de administrador, de manager, de visitador, enfim, eu vou associar as funções que eu criei a um usuário. Depois que eu tiver minhas funções, eu vou também ter as permissões que aquela função específica pode fazer. Por exemplo, eu vou falar assim, a função administrador, ela vai poder editar um post, ela vai poder editar uma notícia, vai poder cadastrar uma notícia, vai poder deletar uma notícia, ela vai poder visualizar uma notícia. Então, primeiramente, eu tenho o usuário, eu vou ter minhas funções e eu vou ter as minhas permissões, as permissões para cada função. No caso, por exemplo, eu defini o Carlos como administrador. Aí, a partir do momento que eu defini o Carlos como administrador, ele tem as seguintes permissões adicionadas ao administrador. Ele pode editar, por exemplo, editar a notícia, ele pode deletar a notícia e ele pode visualizar. Então eu vou ter minhas permissões associadas ao administrador. Se ele tentar fazer uma operação diferente dessas permissões que ele está vinculado, o sistema vai barrar ele e não vai autorizar essa operação dele. E com isso, nós vamos montar um perfil completo com o que cada usuário pode fazer. Por exemplo, o usuário X, ele é administrador, então ele vai ter as seguintes operações, ele vai ter as seguintes permissões no nosso sistema. O usuário Y, ele vai ter outras permissões. O usuário Z, ele vai ter outras atividades dentro do nosso sistema. A gente vai definir também, vai poder esconder menus, nós vamos poder esconder parte do nosso sistema, vamos poder mostrar parte de conteúdo onde é pertinente somente àquele usuário. Então, com base nisso, vamos montar um perfil completo de todos os usuários e vamos ter base o que cada usuário pode desempenhar dentro do nosso sistema. Então aqui vai ficar mais ou menos o nosso modelo de tabelas. A gente vai inicialmente trabalhar com esse modelo aqui, que é de usuários e notícia. Onde vamos ter os usuários, uma tabela de usuário normal, que é a tabela user padrão que vem no Laravel, que é nome, vai ter o name, o e-mail, o password do usuário, e vamos ter a notícia. Toda vez que você cadastrar uma nova notícia, automaticamente vamos vincular essa notícia cadastrada ao usuário, vai ter o user ID, ou seja, o usuário 1 cadastrou a notícia. Nesse nosso exemplo aqui, um usuário ele pode cadastrar quantas notícias ele quiser. Depois que nós abordarmos essa parte aqui, que vai ficar bem legal, a gente vai dar início à nossa parte da CL, onde eu vou mostrar as notícias somente daquele usuário que pode ver. O usuário só vai poder editar a notícia dele. Se ele tentar editar a notícia de outro usuário, nosso sistema vai barrar. É uma parte de segurança bem interessante e bem importante também.
Depois nós vamos partir para um módulo mais avançado de Laravel com ACL. E pouca gente sabe abordar isso, no Brasil não tem muito conteúdo de qualidade a respeito disso, e eu quero abordar bem detalhadamente sobre esse conceito aqui. Então, nessa tabela aqui vai ficar as funções. Seria, por exemplo, administrador, manager, visitador, editor. Então teremos todas as funções cadastradas nessa tabela aqui. Uma vez que eu tenho essas funções cadastradas aqui, eu vou vincular, então vou usar uma tabela pivô para fazer o relacionamento man-to-man, ou seja, de muitos para muitos, para vincular os usuários às nossas funções. Por exemplo, lá, o usuário 1, ele vai desempenhar a função 1. O usuário 2 vai desempenhar a função 1 também. O usuário 3 vai desempenhar a função 2. E assim por diante. Então essa tabela aqui é simplesmente fazer o pivô entre nossas funções, no nosso sistema. Quando falo funções, são os papéis que a pessoa pode desempenhar dentro do sistema, aos usuários. E cada permissão aqui, ou seja, cada função aqui, ele vai poder ter um conjunto de permissões, ou seja, um conjunto de operações que ele pode fazer. No caso aqui, minhas permissões vão ser o seguinte: poderia ter aqui cadastrar conteúdo, editar conteúdo, deletar conteúdo, visualizar conteúdo, por exemplo, gerar relatório financeiro. Então, posso ter várias permissões aqui, e com base nessas permissões, eu vou vincular a um determinado perfil, ou seja, vincular a determinada função. Eu vou falar assim, a permissão de cadastrar, de editar e deletar, ela vai estar vinculada ao administrador, ela vai estar vinculada ao editor, ela vai estar vinculada ao publisher. Então, vamos ter esse camarada aqui, esse relacionamento. E vamos ter uma tabela pivô para fazer o relacionamento também, de man-to-man, onde vamos definir que a função X ela vai desempenhar as seguintes permissões. Essa tabela simplesmente vai amarrar um com o outro. Mas, lembrando, nós vamos começar inicialmente fazendo esse modelo aqui, que é um modelo bem comum de se desenvolver, muito prático, mas depois vamos desenvolver um nível mais profissional, Laravel com CL, utilizando somente os recursos nativos que o próprio framework Laravel traz, onde vamos abordar esse esquema aqui de ACL, Access Control List. Uma ressalva que eu faço aqui, bem importante, ficar bem claro, antes de você mergulhar nessa parte de Laravel com ACL aqui, para você não ficar confuso, vamos trabalhar com muitos conceitos bem avançados de relacionamento de tabelas, de Laravel em si, eu recomendo que primeiramente você se especialize em Laravel. Se você não viu o meu curso de Laravel 5.2 ou o curso anterior, eu sugiro que você veja esse curso, é bem interessante para você aprimorar suas habilidades, para só então você se arriscar entrar de cabeça nesse módulo aqui de Laravel com ACL. Não vim para cá direto, senão você vai ficar confuso, mas se você já é profissional com Laravel, você já domina bem, já sabe trabalhar bem com relacionamento de tabela, seja bem-vindo ao curso e bora para a próxima aula.